Nunca vá ao interior do Brasil. Apenas 1% do que acontece no interior do Brasil à noite já seria suficiente para tirar o seu sono. A sensação de estar sendo observado nessas áreas é constante. Mas quem vive por lá sabe, o medo não é inventado, ele é real. Pessoas isoladas no interior já presenciaram coisas que você jamais Ô Bilu, acreditaria, nem mesmo se estivesse diante dos seus próprios olhos. o E bichinho se você bonito. acha que isso é exagero, te desafio a conversar com qualquer morador que vive afastado da cidade grande. Todos têm uma história bizarra para contar. Todos já viram algo que não deveria existir. Alguns Um evitam zumbi falar sobre isso. na Outros porta de até casa, hein? tentam, mas muitas É das normal. vezes nem eles No conseguem interior é explicar normal, o que pessoal. viram. Mas uma coisa é certa: nessas regiões ninguém se sente realmente sozinho. Sempre parece Loucura, que há algo loucura. por perto. E não Interior é importa o loucura. quão cético você seja, você tem que admitir: se literalmente todos os moradores dessas áreas já viram algo estranho, então, de fato, existe algo de errado ali. Ao longo dos anos, muitas histórias se espalharam e ganharam fama por essas regiões. E eu confesso que uma das que mais me assusta, a ponto de me causar pânico, é a dela. Da Matinda? Matinda Pereira? A mulher de branco é, sem dúvidas, uma das figuras mais perturbadoras do interior Mais do Brasil. emblemática. E talvez o que mais cause medo é o fato dela aparecer justamente nos lugares onde você menos gostaria de encontrar alguém. Estradas desertas do interior, em plena madrugada. E quando eu digo alguém, me refiro a qualquer coisa. Espíritos, animais e até pessoas. Quem já viajou pelo interior sabe como é. Quilômetros de estrada cercados apenas pela escuridão e pelo silêncio. É só loucura, hein? Basta desligar os faróis e tudo é coberto por um breu absoluto. Você só enxerga alguns metros à frente. E a sensação é de que qualquer Nunca coisa desliga os pode faróis, surgir pessoal. dali, Nunca. a qualquer instante. E é justamente nesse cenário que ela aparece. Sempre a mesma descrição: uma mulher vestida de branco, parada sozinha à beira da estrada Olha lá. ou em frente a cachoeiras e Nunca rios. ajude. Alguns motoristas dizem que ela fica imóvel, encarando, como se o olhar dela atravessasse o vidro do carro e prendesse você. Outros afirmam que ao reduzir a velocidade, ela simplesmente surge no meio da pista, obrigando o motorista a frear Simplesmente brota. bruscamente. Mas o mais perturbador são os Ah lá, casos em que é ela japonês pede essa. carona. Pessoas juram que a viram entrar no banco de trás, em silêncio absoluto. Só que quando olham pelo retrovisor, ela já não está Não mais está lá. lá. Imagina a cena. Você vê a mulher de branco na estrada. Decide não parar. Mas instantes depois, percebe que ela está Atrás. sentada no banco Atrás de de trás você. do seu carro. Não importa o quão corajoso você seja, esse é o tipo de situação que causaria desespero em qualquer pessoa. Alguns acreditam que dar carona faria com que ela desaparecesse durante o trajeto. Outros dizem que parar o carro é a pior escolha que você pode fazer. Mas a verdade é que Mas se tava você vindo. um dia passar por isso, qualquer decisão que você tomar pode ser a última. Olha lá. Já era, amigão. Corre, E corre. se você conhece algum motorista de estrada, alguém que já passou noites solitárias viajando pelo Caminhoneiro, interior né? do Brasil, Caminhoneiro tem história pra pode contar, ter hein, pessoal? certeza. Se ele não a viu, ele com certeza conhece alguém que viu. Por isso eu te deixo um desafio. Pare o carro em uma estrada isolada do interior do Brasil à noite e caminhe alguns minutos sozinho. Pegue alguma trilha ou atalho pelo mato e depois me diz o que você viu ou sentiu. Bom, isso se você voltar inteiro. Isso se você voltar vivo, né? Tem isso. Mas se você é uma daquelas pessoas que não sente medo com facilidade, Cético. então imagine caminhar pelo interior do Brasil e de repente ouvir esse som vindo da mata. Deus me livre. Eu não sei você, Aqui, ó. mas se tem algo que me causa medo genuíno, são os espíritos de crianças. Muitas pessoas relatam choro de crianças vindo da mata. Alguns dizem que são espíritos que rondam esses locais. Outros afirmam que há criaturas que usam sons para atrair suas vítimas. Mas, na minha opinião, isso é coisa dele. Do Sete Pele.
Corpo seco? Será? É ele. O corpo seco. Essa lenda é muito famosa no Tô interior do manjando, tô Brasil manjando. e confesso que é bem perturbadora. Os antigos dizem que ele era um homem cruel, Olha lá. que praticava inúmeras maldades, até mesmo contra a própria mãe. Tão desprezível Foi que amaldiçoado. quando morreu, sua alma não encontrou descanso. Nem Deus, nem o diabo aceitaram sua presença. E a terra que deveria recebê-lo o vomitou de volta. Por isso ele se tornou um Esgurmitou. cadáver ressecado, amaldiçoado a vagar eternamente, sem paz e sem descanso. Sua pele é esticada sobre os ossos. É Seus pálido, cabelos e unhas pálido. continuam a crescer, e ele caminha pelas matas do interior, Olha lá. espalhando medo e desespero. O mais estranho dessa lenda é que ninguém sabe ao certo do que ele se alimenta. Já que não pode morrer, muitos dizem que a fome dele não é por carne ou sangue. A fome dele é de maldade, como se ele se alimentasse do medo das pessoas. Imagina caminhar pelo interior e esbarrar com uma criatura cujo único objetivo Bonito é demais, te né? fazer sofrer. Não tem como não admitir. O interior do Brasil e todas suas lendas folclóricas são, no mínimo, É bizarro insanas. E falando em insano, não poderia deixar de falar de uma lenda o tanto quanto bizarra. Dizem que quando você estiver pelas matas do interior e ouvir esse assobio, demais. Não responde, hein? Meta o pé. meus parabéns, você encontrou ela. Ou será que foi ela que te encontrou? Caipora? Mas pior que o assobio Matinda, é né? ouvir o grito dela enquanto está pela mata. Olha lá. Matinda Pereira. À mà đây này. Baทำไมมานี่ก็พอดีเลย Olha lá. ผมไม่ได้แหกปา Não ก é do Brasil não, hein? มึงไม่แหกปากเฮ้ย A Matinta Pereira é uma bruxa do interior do Brasil, que foi amaldiçoada a viver entre as matas. Dizem que ela ronda Uia. casas, plantações e estradas à Que noite. mulher bonita, né? Ninguém a vê direito, mas todos parecem sentir a sua presença. À noite, um assobio agudo pode perturbar o sono das pessoas e assustar as crianças. De acordo com essa lenda, quem mora por ali precisa fazer uma promessa: oferecer tabaco Olha lá. ou fumo. Se o assobio soar nas Tem que imediações da oferecer casa, um outro, pessoal. o morador precisa dizer a seguinte frase: Matinta, pode passar amanhã para pegar seu Olha tabaco. lá. No dia seguinte, uma velha aparece na Ela residência, gosta. buscando o fumo prometido. Tem que entregar. Essa velha é alguém da própria região, marcada pela maldição de virar Matinta Olha Pereira. lá. Tem que À entregar noite, o tabaco. ela se transforma fumo. nesse ser horrendo, que assombra e aterroriza quem Ela gosta cruza seu de caminho. dar um pité. Confesso que é bem e beber bizarro um você ter mé. que oferecer um fumo e saber que no dia seguinte ela vai voltar na sua casa para buscar. A lenda não diz exatamente o que acontece se você não cumprir a promessa. Mas se eu fosse você, não gostaria de descobrir. Já compra e O deixa em interior casa, do hein, Brasil é pessoal? tão sinistro que existem milhares de histórias e lendas de diversas criaturas. E como se não bastasse, também existem histórias reais de assassinatos, maldições e rituais loucura, por trás só de loucura. certos lugares e casas abandonadas. E cá entre nós, você teria coragem de parar em uma estrada de terra deserta, depois de horas dirigindo, avistar uma casa vazia, com uma história macabra por trás, e ainda assim, entrar lá dentro? Alguns moradores da região contam que se você olhar pelo terreno por tempo suficiente, verá sombras se movendo onde não deveria haver ninguém. E você percebe que naquelas casas existe uma energia pesada, como se estivesse Vou te entrar, né? dizendo que o passado ainda não descansou ali. Às vezes o pior não é nem o que você vê, mas o que você sente. Que você sente. Muitos relatos dizem que o sentimento de agonia e desespero é tão profundo que muitos não conseguem nem parar em frente ao terreno, por sentir uma sensação de desconforto tão grande a ponto de passar mal. Literalmente tudo à noite no interior do Brasil consegue se tornar absurdamente assustador. E é claro que eu não Bota uma deixaria cadeira de ali, fora hein? a história mais famosa do interior do Brasil. Qual? Lobisomem, clássico. Joanópolis aí, pessoal. Cuidado, hein?
Lobisomem Quem de vive no campo Joanópolis. sabe, quando a lua cheia aparece, não é só o silêncio que muda. Os animais ficam inquietos. Os cães não param de latir, e a atmosfera do lugar parece se transformar por completo. E só para você ter uma noção, nesses períodos muitas pessoas até evitam sair de casa. Eles temem Lua tanto cheia. essa lenda Olha que pra lua, evitam sair antes de de sair de casa em casa. noite de lua cheia. Com certeza, se você visitar qualquer lugar do interior, Um lobinho. todo mundo vai conhecer alguém que já teve uma Ui, esse é experiência grande, hein? com essa criatura. E eu vou te dizer uma coisa. Tá vindo. Talvez você nunca veja o lobisomem com os próprios olhos, mas se algum dia, sozinho em uma estrada deserta, você ouvir um uivo arrastado vindo da mata, Meto o eu pé. tenho certeza que não importa o tamanho da sua coragem. Você não ficaria para conferir se é apenas um lobo ou outra coisa parecida. E para falar a verdade, não é preciso acreditar em monstros, criaturas ou bruxas para sentir medo no interior. Basta estar ali, parado, no meio do nada, Observando. com a escuridão fechando ao seu redor, e se dar conta de que, naquele instante, não existe ninguém para ouvir o seu grito. Só de estar ali, parado, sozinho. Sem saber o que se esconde na escuridão, já é o suficiente para causar pânico e agonia. É, pessoal. Vídeo do Noctus. Só lembrando que link original vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein, pessoal?